Boa noite, pessoal. Mais uma vez por aqui, eu, a Cláudia e junto com nós o Luiz. Luiz, que é o pai do Thomas, esposo da Karen, né? E tem ali 32 anos. Luiz é um nutricionista e é o proprietário da Academia Cross aqui do nosso bairro, né? Academia que... Nosso teto. que eu por um tempo frequentei, agora por uma razão estou um pouco afastado, mas o pessoal todo aí frequenta. E é isso aí, deixa eu deixar aqui com a Cláudia para se apresentar e logo mais o Luiz também fala alguma coisa. Boa noite, pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Hoje recebendo uma visita, né, aqui com a gente, para falar de algumas coisas que hoje faz parte da nossa vida também. Exatamente. Que é o exercício, que é o Cross Experience, né, do qual a gente também faz parte. Quero convidar vocês para estarem com a gente, conforme for rolando aí a conversa, que vocês possam participar. Se tiver alguma pergunta para fazer, tá aqui o nosso convidado para responder, tá ok? Que vocês fiquem à vontade, porque nós vamos ficar à vontade aqui para conversar bastante, tá bom? Sejam bem-vindos à nossa live aí. Fica com a gente. Isso aí, Luiz. Fala aí com o pessoal. Então, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer aí o convite para estar participando aqui. Para mim, eu me senti muito honrado, né, e privilegiado, porque é a primeira vez que eu participo de um podcast. Então, nós vamos aí ter uma conversa bem bacana. Espero que eu consiga atender a expectativa de vocês e responder todas as perguntas aí. Então, prazer muito grande estar com vocês, até porque hoje a gente já, muito mais do que parceiros de academia, a gente acaba tendo um relacionamento ali de amizade também, e isso é muito bacana. Então, claro, lógico. Bem-vindos aí, quem está nos assistindo também. Sejam bem-vindos. Vem conversar com a gente. Boa noite mais uma vez, é muito interessante, né? A gente está... recebendo uma pessoa, né, um empreendedor, a gente pode dizer assim, uma pessoa jovem, um rapaz já assim, princípio de vida e com bastante experiência, com bastante bagagem, né? Foi essa a razão de a gente ter chamado para cá, viu, Luiz? Porque é algo assim que pode inspirar, a gente vê dessa forma, pode inspirar outras vidas, porque existem muitas pessoas desmotivadas, pessoas, né, achando que nada dá certo, nada vai se concluir nas suas vidas. Então essa é uma das razões Sim. Pela qual a gente te chamou aqui, para falar um pouco a respeito da sua carreira de vida, do seu trajeto de vida, do seu percurso. A gente já conversou um pouquinho aqui antes, eu falei, stop, não dá pra gente... Pode contar todos os segredos antecipados. Então é isso que a gente queria falar, conversar um pouco. É muito interessante. A gente sabe que você é nutricionista, né? Tem isso como profissão, né? E é proprietário aqui dessa academia, né? Academia ali que está indo muito bem, obrigado, né? Graças a Deus. Está indo muito bem, você disse aqui, eu sou prova disso, porque estive por lá, frequentei por um bom tempo. Quero até mandar um abraço aí pro pessoal da academia, que alguns com certeza estão nos vendo, nos assistindo e nos ouvindo, né? Foi um prazer estar lá e logo que puder estarei retornando para lá. Foi muito bom, tudo tal, mas acontece que tive uns empecilhos aí no meio do caminho, tive que dar uma paradinha. Mas é isso aí, Luiz. Conta para nós um pouquinho aí como que foi a questão da sua, o princípio da sua história de vida ao lado da nutrição. O que te chamou a atenção? Como que você adentrou nessa profissão, nessa carreira? Certo, então, como já foi apresentado, né, hoje eu tenho 32 anos, sou casado, tenho um filho de quase 3 anos, em janeiro ele completa 3 anos aí, e a nutrição, ela entrou bem na minha adolescência, né, eu por muitos anos pratiquei já esporte, fazia natação, competia também aqui pela cidade, só que o meu objetivo na época, estando envolvido com o esporte, era de continuar nesse meio. E na época eu queria muito estudar educação física, na verdade. Estava com esse objetivo de estudar educação física, só com o foco de ser treinador de natação depois. Eu queria continuar vivenciando aquele ambiente que eu gostava muito. Mas aí, um amigo meu que queria estudar nutrição, ele me convidou para ir numa feira de profissões que ia ter lá no Fábio Barreto. Na época o Rotary promovia esses eventos, essas feiras, e eles convidavam vários profissionais para estar dando exemplo de como que era o dia a dia em cada profissão. E aí a gente fez aquele fórum, a gente assistiu,
E naquele momento eu não conhecia muito bem a área de nutrição, mas aí eu fui assistir essa palestra e aí eu conheci a nutricionista lá que me apresentou aquele mundo que era a parte de nutrição, principalmente também na área esportiva, que era algo que eu queria conciliar. E aí a gente acabou que invertendo, né? 3 meses antes de a gente prestar o vestibular, ele acabou indo fazer educação física e eu fiz nutrição. Né? E era um amigo meu que nadava comigo. A gente nadou junto por muitos anos. Foi um combinado? Ele falou, cara, agora eu gostei mais de educação física e eu gostei mais de nutrição. E aí fui. Interessante. Exatamente. E aí a gente fiz a faculdade aqui mesmo, né? na Unisep, 4 anos de faculdade. Só que aí, nesse meio do caminho, eu mudei totalmente de área, né? A área que eu queria seguir, que era uma área esportiva, nesse meio tempo, durante a faculdade, eu comecei a trabalhar numa farmácia de um hospital. Dentro do hospital, eu conheci esse outro mundo da nutrição, que é a nutrição hospitalar, que é onde eu me encontro até hoje, desde 2010. Muito legal. É muito legal quando você já, no começo já ali das suas oportunidades, você tem essa ideia de já decidir o que você quer fazer. Porque muitos jovens hoje têm muita dificuldade, né? Para ter aquela primeira paixão e dizer, não, é isso mesmo que eu quero. E outra coisa que é interessante, eu acho muito bacana. Outra coisa que é interessante é que vale a pena a gente analisar com cuidado, né? Porque você viu que ele trocou a certeza de uma posso coisa, dizer assim, mas ainda conseguiu e permaneceu em algo que te rendeu, está te rendendo, te proporcionando. Traz prazer, né? Traz tudo a realização que a gente deseja. Interessante, porque às vezes a gente foca muito e a gente vê pessoas focando muito, persistindo em alguma coisa que acaba não dando certo. Então vale a pena analisar e que foi o que você viu. Né? Sim, eu comecei muito novo, com 21 anos eu já estava formado, já estava atuando, mas assim, isso não é um parâmetro para ninguém. As pessoas têm que fazer realmente aquilo que elas querem e não tem nada de errado. Se eu tivesse 1 ano antes de me formar, quisesse mudar de área e fosse seguir outra coisa. Sim. Né? O importante é a pessoa estar engajada em algo que ela vai produzir resultado e ela se sinta bem. Claro. Né? Então, comigo aconteceu assim, mas pode acontecer diferente com outras pessoas. Né? Que legal. Nutricionista hospitalar. Agora você, então, trata ou indica ou aconselha ou orienta ali então a nutrição dos hospitais. Sim, especificamente tem um hospital? Eu queria trabalhar com atleta, agora eu trabalho, vamos dizer assim, com pessoas, a gente fala um termo com doente, né? Mas com pessoas em fragilidade em recuperação, né? A gente fala assim, mas foi algo que realmente, hoje eu já não me vejo trabalhando como nutricionista em outra área, porque eu gosto muito do ambiente hospitalar, né? Lógico que tem os seus desafios, mas essa questão do cuidado com o paciente, de você utilizar a nutrição, o poder dos alimentos para recuperar a saúde do paciente é algo muito interessante. Aí, pessoal. E foi essa paixão de ver a recuperação das pessoas que fez você mudar? Que fez ter vontade de dizer, não, eu quero trabalhar na nutrição hospitalar? Não, na verdade, meio que foi foi assim, automático. Encaminhando. Porque eu já trabalhava no hospital, só que na farmácia. Né? Entendi. Para pagar a faculdade, eu tinha que trabalhar tudo, e aí eu trabalhava nessa farmácia do hospital. E eu gostei do ambiente hospitalar. E aí, quando foi no meu último ano que eu comecei a fazer estágio, no hospital que eu estava trabalhando, abriu uma vaga a mais para um nutricionista. E aí eles me falaram assim, já que você está para se formar, começa como estagiário. E eu comecei estagiando, quando eu me formei, aí eles me efetivaram para eu auxiliar outra profissional que já estava lá há muito tempo. Então foi meio que encaminhando, já estava ali. Que bacana, gente. Então. Escuta, eu acredito que tem mais pessoas que estão nos assistindo e nos vendo, ouvindo, e deve ter algumas curiosidades. Eu já me despertou uma aqui, assim, tipo, quantas vezes a gente vai no hospital, a gente vê a alimentação que é servida ali para os pacientes. E eu, talvez seja um pouco
ignorância da minha parte, aquela alimentação é, num geral, para todos? Não. Ou cada um tem uma alimentação específica? Isso, né? Como a gente trabalha assim, é um restaurante dentro de um hospital. Então, assim, existe um cardápio elaborado, né? Mas para cada paciente, com a sua restrição, é feita essas alterações no cardápio. Porque N questões de restrição por conta da doença, da patologia daquele momento, às vezes é uma restrição pela cultura do paciente, o que a gente vivenciou muito aqui é uma cultura forte oriental, por exemplo. Então, dentro do hospital a gente tem que adaptar também algumas coisas para essa cultura, e isso em outras regiões vai ser para outro tipo de público, né? Mas aqui a gente tem uma... Que curiosidade, interessante, né? A gente nunca imagina isso. Muito forte, sim. Né? Então a gente já pegou casos de descendentes de japoneses que vieram do Japão mesmo e estavam internados, e eles não estão habituados com a culinária brasileira. Então a gente tinha que ali se adaptar dentro das restrições ali que ele tinha, conseguir montar um cardápio de acordo com a cultura dele. Então isso é muito interessante, né? Então tem várias situações. Você tem que adequar a alimentação conforme a aceitação e cultura daquele paciente e dentro das possibilidades que ele tem ali naquele momento da internação. Que bacana. Interessante, muito né? Interessante. Vai Toda essa variação. Às vezes você olha uma profissão, alguma coisa, você olha uma coisa muito comum ali, o simples, né? O básico. Mas aí você vai vendo todo o leque que aquilo tem, né? Se aprofunda, tem detalhes. E o interessante é isso, você ir se encaminhando dentro daquela profissão e chegar num lugar e você fala, não, dentro de tudo isso é isso aqui que eu quero. Achei bem bacana. Interessante, outro detalhe que eu imaginava que não tivesse, durante o decorrer da faculdade, a pessoa já estuda e já entende, por exemplo, essa questão de associação do alimento com o remédio. Por exemplo, as prescrições dos médicos vai mudar a alimentação, isso aí já se sabia antes de estar no hospital? Existe, a faculdade ela te forma para você poder entrar em qualquer área depois. Mas é a vivência e as especializações que vão te dar. É igual você falou do médico, né? O médico ele se forma em clínico geral, né? Normalmente. Ele saiu da faculdade, ele pode atender como clínico. Se ele quiser ir para uma área de ortopedia, ele tem que se especializar. Se ele quer ir para uma área de cirurgia, ele se especializa. Na nossa área é a mesma coisa. Você sai com um panorama geral. Aí as experiências durante o estágio, a gente aprende muita coisa, é que você, eu vou me encaminhar para isso, vou me especializar nessa área, né? Igual a própria área esportiva, é totalmente diferente do que a área hospitalar, é uma outra especialidade, é um público diferente, né? Sim. O nosso público, ele não deseja estar onde a gente trabalha, a gente está lá no hospital porque a gente trabalha, mas o cliente ali nosso, ele não quer estar ali. Então é um cuidado muito maior que a gente tem ali por conta disso, devido à fragilidade dele. Sim, e essa importância, como você vê a nutrição hoje? Você já está trabalhando aí dentro do hospital e tal, mas olhando no geral, qual a importância da nutrição nos dias de hoje? Hoje, como é que você vê para todo mundo, né, na realidade? O fato de eu ter vivenciado desde mais de 10 anos dentro do hospital e visto a fragilidade das pessoas, e principalmente que muitas delas que estão ali, elas poderiam ter evitado de estar ali. Então, se hoje a gente pensar nas principais causas de mortes no Brasil e no mundo, são por doenças crônicas, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que a maioria delas são adquiridas pelos hábitos inadequados das pessoas. E aí você vê o tamanho da fragilidade dessas pessoas e que elas poderiam ter evitado isso, né? Então, hoje a nutrição ela tem uma importância muito grande nesses hábitos de vida e para evitar possíveis doenças, né? Então ela serve como uma medida de prevenção mesmo, né? Uma alimentação adequada para que evite várias complicações. E eu vivenciando isso ali, eu pude ver o quão dolorido é a falta de cuidado que as pessoas deixam de ter durante a vida, né? E qual vai ser as consequências disso.
Então, é um ambiente assim bem complicado, mas que desperta muito essa vontade de a gente promover hábitos saudáveis na vida das pessoas, né? Por conta disso, Luiz, você já em algum momento, você assim, tipo, já pensou em encabeçar algum trabalho, ou ir atrás de alguma ONG, de alguma forma, para tentar auxiliar e ajudar as pessoas? Porque a gente vê que há posso dizer talvez uma ignorância, porque às vezes a pessoa se alimenta de forma errada, a tal ponto de quem se alimenta, imagina-se que se alimenta certo, quando vê, se admira, fala, poxa, que é isso que essa pessoa está fazendo? Parece que o estranho é comer correto. Isso. Né? Então, o que deveria ter? Deveria de ter uma forma de instruir, de orientar, além das quatro paredes, que é o que a gente aprende em casa? Sim, não, existem hoje dentro, até do próprio SUS, muitas políticas de divulgação dessas informações, seja com cartilhas, com projetos, programas, enfim, é feito até um trabalho, mas ainda tem muita coisa a se fazer, muito mesmo, porque a gente percebe que, para nós que já vivenciamos isso, são coisas simples, mas a gente vê que para muitas pessoas elas não têm às vezes o mínimo de informação sobre uma alimentação adequada, ou quais as consequências, tanto boas ou ruins, que os alimentos podem ter, né? E às vezes é coisa simples, mas mesmo assim as pessoas não têm essa informação, né? Então falta-se ainda muita forma de divulgar. Porém, a gente tem uma outra questão, que é a briga do setor de alimentos aí nesse meio, né? Então existe um conflito também de interesse, e aí... É uma contrapartida. Aí é um papo já bem... porque tem a questão... Já fica mais pesado. Parte de alimentos, indústria farmacêutica, sim. Um monte então, de é que nem eu disse, né? Porque existe pessoas... Eu posso me considerar uma pessoa leiga, então eu me alimento da forma que eu acho... Você aprendeu, seus pais aprenderam. Isso, mas mesmo assim ainda consigo estranhar atitudes de algumas pessoas. Porque vamos dizer assim, eu imagino que é bem fora do padrão de vida meu. Não estou dizendo financeiro, não estou dizendo nada disso, estou dizendo... de costume mesmo, costume. do a que pessoa comer. pratica tais coisas, lanches fora de hora, come qualquer coisa, em qualquer momento, a gente fica, poxa, jantando uma hora dessa, comendo desse jeito, esse tanto, entendeu? Esse tudo, então a gente que já não é tão, vamos dizer, entendido da causa, já consegue observar. E agora, como dizer de uma pessoa que já tem tipo uma faculdade e está especializado dentro desse ramo? Hoje muita informação já se divulgou, né? A mídia também já ajudou muito, televisão, revistas e tudo mais, com dicas de saúde. Então as pessoas estão mais conscientes. E cada vez mais a gente está brigando para que a informação chegue da melhor maneira, em tudo, rotulagem de alimentos. Então existe uma briga aí, em questão com a Anvisa, tudo, para que cada vez mais as pessoas tenham noção do que elas estão comendo, né? Que hoje você chega numa prateleira de supermercado, não está ali estampado que aquela bolachinha recheada contém. O que contém. Pelo cheio de coisas. Tem um sorriso ali, uma carinha feliz, dando a impressão de que aquilo traz felicidade. Tudo bem. Os comerciais na televisão, enfim, tudo isso. É a pintura, né? Então existe sim uma briga aí, uma luta para que as pessoas cada vez mais tenham consciência do que elas estão se alimentando. E assim, você acha que vai além da condição financeira? Porque às vezes as pessoas falam muito isso, né? A gente não come direito porque não tem condição financeira. Totalmente além, porque você vê o carrinho de compra da pessoa, você já consegue bater o olho e já saber, que é falta de saber escolher, entendeu? Você não precisa... Não é a falta do dinheiro, da condição financeira. Muitas vezes não, a gente tem casos de pessoas de extrema necessidade, sim, que precisam de auxílio, recurso, mas, vamos dizer assim, grande parte das pessoas que têm essa desculpa ou alegam isso é falta de conhecimento e de escolha, né? Então...
Porque alimentos industrializados também são caros. São. Se você conseguir procurar uma feira do produtor... Botar na balancinha é caro. Feira do produtor, ou até mesmo em casa, colocar um vaso, alguma coisa para plantar. Tem um pedacinho de terra, nós estamos morando num país que qualquer canto que você... produz o alimento. Produz o essencial. alimento. Essencial. Então, essa aí talvez seja parte da resposta da pergunta da Sueli. Ela está dizendo que a gente vê elevados casos de obesidade, na sua opinião. Muito. Justamente por isso. Pelo excesso do consumo alimentar e sedentarismo. Então, assim, as pessoas ficaram muito sedentárias, as facilidades... do dia a dia, né? Questão até da própria correria das pessoas, e aí a pessoa se cansa, se estressa. Para ela conseguir romper esse ciclo, precisa de uma força de vontade, né? E ela precisa de um momento de decisão. Eu vou dar um basta nisso. Então ela precisa romper esse ciclo. E é um ciclo vicioso, tanto para o lado ruim como para o lado bom. O que seria o lado ruim? A pessoa trabalha muito, se estressa muito, fica sedentária, desconta aquela ansiedade e tudo mais na comida, e ela vive naquele ciclo. Quando você rompe isso e começa a fazer uma atividade física, automaticamente você fala assim, peraí, isso é normal até comigo. Quando eu estou sem fazer exercício, é nítido como eu mudo minha alimentação. Quando eu começo, volto a praticar o exercício, peraí. E aí você começa a alimentar melhor, volta a praticar exercício, se alimenta melhor. Então é um ciclo vicioso dos dois lados, só que um do lado positivo e o outro não. Entendeu? Que bacana. Porque antigamente tinha tudo... com esse ciclo muito mais fácil, porque se plantava mais, se comia mais naturalmente e para isso se trabalhava mais, se mexia mais, né? Todo mundo se mexia, todo mundo se mexia muito mais, lavava a roupa na mão, né? Andava muito mais longe, buscava água, essas coisas todas. Menos oportunidades, as pessoas corriam mais com os braçais, de uma certa forma. Então, só para nós pôr um pouquinho vamos pôr de graça na situação, a gente pode dizer que aquele paciente, ou então talvez aquela pessoa que possa ser a paciente futuramente, vinha a ser paciente, quando ela estiver no hospital, aquilo que vinha servido para ela é a dieta dela, não o que tinha lá que trouxeram para ela. Não, foi planejado para ela. Com rigores ali, conforme o médico prescreveu, conforme... Aliás, a avaliação que a gente faz, né? Então, por exemplo, o médico, dependendo do procedimento, ele vai dizer se o paciente pode ou não se alimentar. Quem vai fazer a avaliação do tipo de alimento e tudo mais, aí no caso é um nutricionista. Mas sabe por que eu estou falando isso? Para o pessoal pegar leve com as enfermeiras, né? Aquelas pessoas que trazem... porque as pessoas colocam a culpa, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Não, é o que a gente mais ouve. Comida de hospital é ruim e tal. Hoje eu já estou acostumado, né? Então, com menos teor de sal, de açúcar. Então, a gente tenta reduzir ao máximo aquelas coisas que não vão trazer tanto benefício, que é tudo uma questão de costume. Acostumar o paladar, sem dúvida, se transformar um hábito, né? Então, tudo é hábito. Tudo que a gente faz é por hábito. Hábito, rotina. Passou de rotina, vira hábito. É isso aí, Luiz. Então, estamos aqui com o Luiz, né? Pai do Thomas, de 3 anos que ele falou, né? Vai fazer em janeiro. Vai fazer 3 anos. O Thomas, os meninos, os filhos, né, nos motivam muito na nossa vida. Eu também tenho 2 filhos e por razão... 2 menininhos. 2 menininhos, e por conta disso eu fui motivado a fazer muitas coisas. Inclusive entrar no cross. Muitas coisas. Sim. Tem que correr, tem que jogar bola e fazer bastante coisa. Filhos... E trabalho também, né? Tem que correr atrás.
várias fontes para poder alcançar ali. Poder sustentar a próxima. Sustentar as alegrias. Eu não queria falar bem isso, eu tava rodeando. Para comprar a comida certa para essas crianças. Mas as comidas certas, a gente acabou de ver aqui que talvez não seja a mais cara. Não é, mas você tem que ganhar dinheiro mesmo assim. Tem que correr ganhar atrás. dinheiro mesmo assim. Legal, Luiz, é isso aí. Luiz, então, percebemos que então a sua primeira atividade que você passou a receber alguma coisa foi no hospital já, então, o primeiro Não, serviço. veio antes. Meu primeiro emprego foi com 16 anos, como aprendiz, numa área totalmente diferente, que foi na área administrativa, dentro de um setor de segurança e medicina do trabalho. Foi lá na Sabesp. A gente foi a primeira turma de aprendiz do estado de São Paulo. Foi quando foi implantado o programa Aprendiz no estado de São Paulo, pelo governo na época. Não sei se vocês lembram, vocês são daqui mesmo, né? De registro? Pelo menos há muito tempo. Vocês lembram da antiga Legião Mirim? Sim, lembro. Que é o que colocava os jovens no mercado de trabalho. Naquele momento, o Estado fez uma transição da Legião Mirim para o programa Jovem Aprendiz. E foi, assim, um programa que eu sou muito grato, porque foi excelente. Meu primeiro emprego lá, e era um programa de capacitação, tanto prática como teórica. Nós tínhamos, foram 2 anos, era um contrato determinado. Cada turma, então, cada jovem ficava 2 anos na empresa, saía e entrava outra turma. Porque junto com isso a gente recebia uma formação do Senai. Mas o Senai, você vai falar assim, é só para a parte industrial, né? Naquela época o governo fez uma parceria e eles entraram com o curso administrativo. Então nós tivemos mais de 2.000 horas de curso nesses 2 anos e a gente aplicava tudo isso na prática ali no caso na Sabesp, que foi o nosso primeiro emprego, né? Então eu fiquei ali dos 16 aos 18 anos, depois que surgiu a oportunidade de entrar na farmácia do hospital. Eu já estava fazendo faculdade e foi assim. Que já veio entrando na sua área mesmo, de nutrição. Sim. Mas como eu disse, filhos... Vamos lá. Filhos faz com que as necessidades aumentem. Eu não estou dizendo que é isso, mas aí então houve a necessidade de surgiu a necessidade para você, ou você que surgiu para a necessidade da cross, da academia? Então, é uma história muito, muito legal. Não tem nada a ver com os filhos? Não, assim, a gente sempre buscou algo a mais mesmo antes de ter filhos, Sim. né? Eu, a Karen. Mas é como você falou, você já também tinha um histórico de atleta. E gostava dessa área também, né? Sim, gostava. Sempre gostei de estar envolvido com esporte, apesar de nesse período, desde que eu parei com a natação, questão de faculdade, eu trabalhava e fazia faculdade. Aí depois veio o casamento, o emprego na área. Então muitas coisas eu fiquei muito tempo afastado, mas sempre com aquele desejo de retornar, né? E aí, entre vários empreendimentos que eu e a Karen, né, fizemos, testamos assim e tudo mais, e muitos não deram certo, né? Quando foi, então como eu estava conversando, a cross, não sei se vocês querem saber como é que surgiu também É interessante. Né? Então, para quem não sabe, a Cross ela é uma franquia, né, que nasceu na cidade de Vinhedo, foi a unidade piloto dentro do Brasil, mas ela é uma franquia que a ideia dela nasceu nos Estados Unidos. Né? Então, assim, 2 jovens, um brasileiro... Mas no caso, eles não trouxeram dos Estados Unidos. Foi uma ideia que um brasileiro viu nos Estados Unidos? Um brasileiro e um americano. Comprou a ideia? Tá. Não, foi assim, tinha um brasileiro que ele tinha sucesso já como educador físico no Brasil e ele foi para os Estados Unidos se especializar. Nessa época nem existia a questão da cross. E lá ele se especializou, atuou, cresceu dentro da área de educação física e montou a própria academia lá. E deu muito resultado. Nesse meio tempo ele conheceu um americano que era muito envolvido com esporte, era atleta, mas ele era formado em finanças. Então ele entendia muito de negócios, de como trabalhar com dinheiro. E eles resolveram, os dois se juntarem e começaram a prestar consultoria nos Estados Unidos e Europa. E eles visitaram, entre Estados Unidos e Europa e América Latina, mais de 1.000 academias para prestar essa consultoria e verificar tudo que dava certo e não dava certo nessas unidades. E eles montaram um método. Eles falaram assim, olha, nós vimos em mais de 1.000 unidades o que deu certo e o que não deu. Vamos juntar tudo o que deu certo Que deu. e criar algo. E onde que eles vieram testar e aplicar
todo esse método. Mas esse deu certo de que forma? Financeiro ou resultado para a pessoa? Eles analisaram, acho que todas as áreas, né? Todas as áreas, né? Parte, lógico, financeira, que é o principal dentro de um negócio. Tem que dar certo, tem que ter dar certo, retorno. Tem que se manter, né? Senão o negócio morre. Então tem que se manter. E também a parte comercial, de como é que se faz para atrair um cliente, como é que eu me relaciono com ele, como é que é a gestão, né, dentro do negócio. Então, todas essas coisas. E a questão de dar certo pro atleta, isso aí já estava provado, já sabia-se que com as atividades sempre deu certo. Sim, e é outra coisa também, validar o método de treino, porque o método de treino é algo muito importante. Hoje, a gente tem um cenário, para quem que a cross ela nasceu, para a maioria das pessoas que não estão acostumadas com academias tradicionais. Então, isso aí. Né, vocês são porque eu já fiz alguma coisa antes, mas assim, da satisfação que eu tenho com o cross, eu não achei nenhuma outra atividade que eu tentei. Exatamente. Que acho que encaixou pro que eu espero, entendeu? Exatamente, porque as pessoas... Qual que era o método tradicional que a gente via por aí? Você vai para uma academia, e não estou falando que isso não dá certo, estou falando que atende um determinado público. Né? Você vai, tem lá a sua ficha de treino, você vai para o aparelho e fica fazendo os exercícios. Fiz isso. Já fiz isso. E dá muito resultado, e é importante. Sim, né? Me fez bem também. Sim, só que ao longo do tempo, os estudos e tudo mais, foram surgindo também novos métodos. Né? Foi aí que eles pegaram, então, vamos pegar uma fatia do público que está sedentária. Nossa ideia não é trazer alunos de outras academias. Sim. Eles falam, nosso concorrente não é as academias, é o Netflix, é o sofá. Você entendeu? Por quê? São pessoas que tentaram, não deram resultado em outros métodos e estão acomodadas. Ainda continuam sedentários. Exatamente. E aí eles juntaram isso e vieram aplicar em Vinhedo, numa academia lá que estava quase falindo, estava para se fechar. Eles mudaram toda a metodologia e aplicaram esse novo método que eles criaram, e a academia bombou, né? Quando eles aplicaram isso, tinha um empresário brasileiro que soube dessa história. Tem 2 caras aí que vieram dos Estados Unidos, tal, aplicaram o método numa academia lá e o negócio bombou. Ele foi lá conhecer como aluno. Ele falou assim, deixa eu ir lá espiar isso daí. Foi lá como aluno, se apresentou como uma pessoa que vai fazer aula experimental, igual vocês já fizeram uma vez lá na Cross. Conversou com os caras, falou assim, cara, isso pode dar certo. Pegou o contato deles, chamou eles para uma reunião, falou assim, eu gostei do que vocês aplicaram, vamos expandir isso. E aí eles abriram a primeira unidade da Cross Experience lá, com a marca mesmo, né? Juntando toda a gestão. Até então era a mesma academia que estava permanecendo. Era uma academia com outro nome, né? Outra metodologia que estava quase falindo. Sim, mas depois que eles deram essa melhora, ainda continuou sendo essa que estava falindo? Não. Aí ou já ganhou o nome? Não, aí já ganhou a marca. Aí eles criaram, todo regularizaram, tudo certinho, e licenciaram essa marca chamada Cross Experience. Né? Toda essa parte visual que vocês veem, as cores, tudo isso foi validado antes, né? E cada detalhe ali foi pensando, o tipo da cor, o logo, tudo isso para chamar a atenção. Chama atenção, porque eu vou te dizer um negócio aqui, uma curiosidade muito top. Esses dias eu fui fazer uma caminhada com meu marido, vocês vão dar risada. E eu tava cansada, aí ele, vamos dar mais uma volta? Não quero. Aí ele, mas como? Você vai na academia direto e você faz todos os exercícios lá? Eu falei, não sei, aquele negocinho azul do chão faz milagre. Exatamente. Eu não sei, mas o negócio dá resultado. Exatamente. A gente fala o gramado azul lá, né? Milagroso. Mesmo, todas. Se você começar a olhar o Instagram, né? As fotos, você acha que às vezes é a foto da tua academia. Você fala assim, não, peraí, eu tô rolando às vezes no Instagram, falei, alguém postou alguma coisa aqui? Não, é outra. Sim. Semelhante. Não, é iguais. Questão das cores, é tudo padronizado. Já vem pronto o tipo de tinta que você tem que comprar, o tipo da grama. Os fornecedores são todos já padrão, né? Justamente isso é uma vantagem de empreender com uma franquia, porque assim, até existem estudos. Tem toda essa segurança, exatamente, né? Você tem 8 vezes mais chance de dar certo com uma franquia do que você tentar por conta própria. E se a gente fosse tentar por conta própria, muitas decisões ali a gente teria tomado de forma errada, entre nós sócios ali, né? A gente
pode chegar nesse ponto aí. E aí essa franquia nasceu em Vinhedo, e aí esse empresário, ele conhecia vários outros empresários. E aí chamou esse grupo de empresários que ele tinha no network e falou assim, ó, apresentou a marca. Nós validamos, esses são os fundadores, eles têm essa expertise, essa bagagem, e deu esses resultados, apresentou os números da unidade piloto. E aí vários empresários em torno de vários estados do Brasil compraram essas unidades para testar. Foi aí que veio a primeira para o Vale do Ribeira, em registro, né, do meu amigo Vander lá, e ele testou, ele aprovou, vamos ver se dá certo. E ele montou essa unidade em registro, me chamou para ser nutricionista lá. Isso foi logo no começo, quando começou a expandir no Brasil, ele já começou. 3 anos atrás. Ah, muito pouco recente, tempo, é recente. Foi há 3 anos atrás, ele inaugurou e ele falou assim, ó, você quer ser um nutricionista? Porque toda a Cross, ela tem alguns pilares. Um pilar é o treino, o outro pilar é a nutrição e o outro pilar é a parte da comunidade, que é, vocês veem os treinos coletivos, a gente sempre tem um momento ali de confraternização. Tem a turma, a gente se sente enturmado. Exatamente. Eu achava que ele era até do bairro. Achou que ele era seu vizinho? Não sei se cheguei a falar para alguém, mas eu imaginava. Cheguei a falar para você. Você falou assim do nosso teto? Eu falei, não, a gente está ali pela questão do negócio. Por acaso. Né? E aí, certo, aí eu entrei como aluno da Cross. E aí a gente começou a perceber que começou a abrir uma unidade em Jacupiranga, Cajati, 7 Barras, e aí foi expandido, chegou um momento que, até o momento da pandemia, que a Karen, ela trabalhava numa ótica, aqui em Registro, trabalhou 10 anos em ótica, e aí por conta da pandemia ela foi dispensada. E aí naquele momento, a gente já com filho, tudo, a gente pensou, tá, e agora? Se você for arrumar um novo emprego de novo, no meio de uma pandemia, vai ser difícil. Né? E a gente falou assim, bom, o que a gente pode fazer? Surgiu uma proposta desse nosso amigo que tinha aberto lá, por que vocês não abrem uma unidade também? Né? Tem algumas cidades que não abriram ainda. Aí a gente estudou, a gente falou assim, ela pegou a rescisão dela, né, que ela recebeu desse tempo de serviço e falou assim, então vamos investir nisso. Porque os números eram bons. A gente viu que deu resultado. Por exemplo, em mais de 3 anos, foram mais de 500 unidades no Brasil. Né? Eu falei, não, o negócio dá certo. Aí a gente foi... Já deu. A gente comprou... Era uma segurança, né, de que estava indo bem. Exatamente. E ela não ia ter os resultados... em nenhum outro emprego dentro da área dela. Só a coragem que não foi bem no meio da pandemia, né? Mas aí naquela época a gente tinha comprado para abrir em Pariquera. Não era para ser aqui em Registro. A gente comprou a franquia de Pariquera. Porque em Registro já tinha uma. A gente falou, vamos abrir onde não tem, que o negócio vai, né? E a gente foi pro treinamento. Voltamos assim super empolgados, porque lá você conhece por dentro, né, os bastidores do negócio. E aí a gente voltou e começamos a procurar lugar para abrir em Pariquera. E procurava ponto. Só que lá, no meio de uma pandemia, o pessoal não estava querendo muito alugar, não. Com medo. Né? Ainda mais a academia, que os decretos estavam tudo muito deixando fechado. Restrito, né? O que estava Mas quem não queria alugar? Os proprietários estavam com medo. Por quê? Vou alugar para uma academia que vai por quanto tempo vai se manter fechada por conta dos decretos e que segurança que eu vou ter se eles nem estão funcionando, que eles vão ficar me pagando aluguel. E a gente faz um contrato, porque vocês viram a estrutura que a gente monta ali, não dá para fazer um contrato de 1, 2 anos, a gente sempre fecha um contrato para 5 anos ou mais. Sim, né? Porque toda a estrutura tem que estar implantada no lugar, né, para valer a pena. Não compensa montar para daqui a pouco sair de lá. Então, a gente não achou e a gente falou assim, bom, será que a gente vai conseguir achar aqui? Aí é aqueles altos e baixos, né, no meio do negócio. No meio da empolgação, parece que vem aquela... Exatamente, vem o aperto, né? Vem a prova. Vem a aprovação assim ali. mesmo. E aí, os nossos sócios, que iam ser nossos sócios na época, nesse meio tempo a gente falou assim, e aí, o que a gente vai fazer? E eles falaram, tem uma oportunidade de a gente abrir em Iguape. E esse casal de amigos nossos, eles estavam dispostos a se mudar para lá.
Aí a gente falou assim, ó, vocês conseguem abrir aí sozinho então? Aí eles falaram, não, a gente dá um jeito. Aí, então, eles foram e compraram lá. E nesse meio tempo surge o Felipe com a Mainara para fazer a sociedade com a gente, né? A gente já é amigo de infância, de Que berço. eles deram a ideia de abrir aqui a segunda ou foram conversando? Existia-se já, porque assim, pelo número de habitantes, aqui caberia uma segunda. Só que a nossa ideia é o quê? Pô, registro, já tem bastante academia, já tem uma unidade, por que não eu não abro em outra, que não tem? E aí, o Felipe e a Mainara entraram aí como amigos nossos de infância, são nossos padrinhos de casamento, nós somos deles também. E nessa amizade toda, a gente falou, vamos achar um ponto em registro. E aí foi que surgiu, depois de muita busca, não era a primeira opção, também não foi o primeiro ponto que a gente achou no nosso teto, mas aí Deus encaminhou tudo e foi estrategicamente. Foi ali que deu certo. Foi ali que deu certo. Muito Que bacana. legal. Que legal, nós estamos ali. Nós estamos ali. Por acaso também. Pois é. Gente, estamos aí falando com o Luiz Vac. Luiz Vac, que é proprietário da Academia Cross, é nutricionista, é o responsável pela alimentação ali nos hospitais. Eu não vou falar qual hospital, depois se ele quiser ele fala qual hospital que ele está atuando. Hoje eu atuo no Hospital Regional de Registro. Isso, então quem passou por lá, Não reclame. não reclama. E se tiver que reclamar, é com Você ele. foi bem nutrido, então. Como você ouviu aqui, pode ter certeza que tudo foi adequado para a sua saúde. Isso aí. Eu observei um critério na sua fala, Luiz, e eu vou falar um pouco a respeito disso, porque eu ouço muitas pessoas atribuir fatos que acontecem na vida a Deus. Constantemente a gente vê pelas redes sociais, em várias formas, em conversas, em roda de bate-papo, as pessoas, acontecem as coisas, elas atribuem a Deus. Eu vi você atribuindo a Deus o fato de ter conseguido abrir ali no nosso teto. Por quê? O que te leva a crer? Você é evangélico, crê dessa forma? E o que te leva a crer que houve providências de Deus nessa situação? Então, foram várias ali, né? Nesse caso específico da abertura da Cross. Então, assim, eu sou cristão, meus pais são cristãos também. Minha mãe não é cristã de berço, mas meu pai, meu bisavô era pastor. Olha aí. Então, minha avó, já né, desde berço também, crescendo nesse meio, aí ensinou meu pai, e eu também desde berço, junto com o Felipe, nós éramos amigos de igreja, de correr aí, depois do culto, antes do culto, assim. Durante o culto? Durante o culto ele não quis falar, não sei porquê. Antes e depois. Porque, né, as crianças da igreja são os anjos. Então a gente cresceu já nesse meio aí. Mas, em relação por que eu atribuo? Porque assim, no nosso olhar, visão humana ali, a gente via vários outros lugares e a gente, assim, todos os lugares aqui no nosso teto estavam indisponíveis. E aquela na nossa limitação, a gente fala assim, pô, mas não vai dar certo lá porque não tem lugar disponível. E não tinha. Esse ponto que a gente está hoje, tinham 3 pessoas interessadas antes da gente. E quando a gente foi procurar o proprietário, ele falou assim, olha, tem mais... 3 não, eram 2 pessoas. Tinham 2 outras estabelecimentos. Vocês eram os terceiros, na terceiro, fila. exatamente. Aí a gente foi ver um outro lugar que estávamos prontos para fechar. A gente foi ver, estruturou. Levamos o pessoal da arte visual lá. Estava tudo certo para fechar. No dia que a gente foi assinar o contrato de locação, eu fiz uma pergunta, porque a Mainara trabalha em imobiliária, então ela já se manja disso. Ela falou, Luiz, pergunta isso para ele. Aí eu fiz uma pergunta de uma documentação lá, o proprietário não tinha. E ele não queria se responsabilizar por aquilo. Foi aí que a gente deu um passo para trás e falou assim, opa, peraí, não é aqui que é para ser. E aí a gente foi atrás de outro lugar, fomos visitar, fizemos toda a estrutura, estudo da área física, tudo certo, ok, papapá, vamos fechar? O proprietário a mesma coisa, dando para trás, não querendo alugar por ser uma academia. Porque não tinha segurança. Não sentia segurança. Não sentia segurança. E não queria, deu para trás. A gente falou, gente, estamos sem lugar de novo. No dia que esse rapaz desse local me negou, me enrolou lá e não quis alugar,
o dono desse estabelecimento do Nosso Teto me liga no mesmo dia. Fala assim, ó, os outros 2 desistiram. Se vocês quiserem, está disponível para vocês. Aí a gente foi, já tínhamos conhecido o local e pela estrutura física da cidade, pela geografia da cidade, era o ponto, o Nosso Teto que está se transformando em um outro centro praticamente, está muito comércio vindo para cá. Muito mesmo. Já era Até eu tô querendo um comércio no Nosso Teto. Exatamente. Às vezes eu e o Felipe, a gente, o que não tem no Nosso Teto que a gente pode abrir aqui também, né? Já tem academia, o que a gente pode... A gente começa a ter umas ideias. Mas enfim, e aí quem breca um pouco é a Karen com a Mainara, né? Que elas são mais centradas, e elas têm razão, que às vezes a gente quer se empolgar demais, né? Mas enfim, é bom esse equilíbrio aí. Sim. E aí foi que a gente fechou. E continuando já emendando uma outra parte, por que eu atribuo muito Deus nisso? Porque, como eu falei antes de começar aqui, é facilitado a abertura da franquia, em questão de negociação com o fornecedor e tudo mais. Só que chegou um momento que, assim, a gente alugou e os decretos não liberavam a abertura e a gente só pagando. E vocês alugaram em que mês? Porque vocês abriram só em abril, né? Finalzinho de abril. Nós alugamos em dezembro. Então nós pagamos cerca de 4 aluguéis sem usar. E isso ia consumindo nossas reservas. Ou se consome. Todo mês pagando e sem não faturando, pagando e não faturando. E não só isso, começava a entrar cheque de fornecedor, cheque disso, equipamento e tudo mais. Chegou no momento que a gente falou assim, no próximo mês a gente não tem ou vai reserva. ou racha. Não, a gente não tinha reserva mais, a gente chegou até, né, não tinha mais como pagar o aluguel. E falamos assim, vamos esperar. Só que eu ficava muito tranquilo, né? Falava, sei lá, alguma coisa vai dar certo, né? O decreto vai liberar, porque a gente já tinha uma lista de espera de alunos. Então a gente já sabia que já ia entrar faturando para poder cobrir as despesas. Né? E o fato de a gente não ter inaugurado, a gente não tinha funcionário ainda, professor, então a gente não tinha ainda essa despesa mais com o colaborador, porque a gente só ia contratar quando inaugurasse. E aí, ao mesmo tempo que tinha essa coisa de o cerco tá apertando, eu, por estar trabalhando dentro do hospital, vi as coisas acontecendo da pandemia, por questão de vacinação, os decretos já estavam se afrouxando um pouco, e eu falava, entre os sócios, eu falava assim, não, gente, quando liberar, não vai fechar mais. E eu falava com toda certeza, se liberar as academias para abrir, não fecha mais. E dito e feito, não fechou mais. Porque eu já estava sabendo como que a pandemia ia se conduzir, né? Mas aí tá, aí chegou uma vez, eu e o Felipe, a gente foi no mercado e a gente encontrou o marido da prima da Mainara lá. Mainara, minha esposa do Felipe, que é a nossa sócia. E aí nessa conversa, e aí, como é que tá? Tudo bem? A gente falou, a gente tá abrindo academia aqui no Nosso Teto. Ele falou, é de vocês essa academia? Pô, legal, bacana. Beleza, morreu a conversa ali. E a gente sem recurso nenhum para o próximo mês. Durante a semana ele manda uma mensagem para o Felipe, não sei se vocês se lembram, a minha esposa ela trabalha no Banco do Povo. E eles estão com uma linha de crédito aqui bem interessante para empresários tal, e tudo mais. Glória a Deus. Aí a gente falou, não, com certeza a gente vai dar entrada. A gente juntou a documentação na hora, assim, nos primeiros 2 dias, 3 dias, a gente mandou tudo, pum. E a própria esposa da prima da Mainara falou assim, não sei como o projeto de vocês foi aprovado em tempo recorde. E aí caiu aquele recurso, assim, tipo, antes de a gente ter que cumprir com os nossos compromissos de pagamento. E foi isso que salvou a gente, assim, segurou por mais um mês até a inauguração. Né? E a gente ficou, graças a Deus, tranquilo e demos continuidade aí. É Deus o negócio. Legal, que bacana. Então vale a pena mesmo atribuir a Deus. Só que também devemos observar um detalhe. Eu quero dizer a você que está nos assistindo, nos acompanhando aí, que é de se notar então que o fato dele atribuir a Deus faz sentido. Realmente a gente percebe que houve aí, né, um agir de Deus. Mas também a gente percebe, e é fácil de observar, que o agir de Deus foi para auxiliar, o empenho já estava tendo. Sim. Então, fica a dica.
se empenhe, busque, corra, Sim, vá. tudo tem isso, né? Tem que partir primeiro a nossa vontade. Sim. Porque eu acredito que Deus, ele nos dá tudo aquilo que o nosso coração deseja, né? Não tudo que a gente acha E que da tem que ser, forma mas o que correta. precisa. Ele nos entrega todas as coisas. Mas se a gente não desejar, também não vai vir. Não vai acontecer, né? E esse princípio que você tem de esperar em Deus, de confiar, de apresentar, porque todos esses empreendimentos que você fez, alguns até que não deram certo, sempre você teve essa confiança de que não, eu vou andar, mas eu vou andar porque Deus vai me ajudar, vai me acompanhar. Desde a adolescência, assim, sempre teve essa ideia? Sim, até porque o primeiro empreendimento que a gente fez, não é que não deu certo, não era o momento, nós não estávamos preparados, eu não atribuo que foi erro das circunstâncias. Nós não tínhamos a maturidade ainda, nem o conhecimento necessário para aquilo funcionar. É uma questão natural de tudo, né? Por isso que você faz uma faculdade de 4 anos para você começar a ter uma profissão e começar a ter habilidades, mas nunca para. Até hoje a gente não para de estudar, de aprender e de adquirir novas habilidades. E naquele momento nós não tínhamos as habilidades necessárias para aquilo dar certo. Nem questão tudo, tanto habilidades naturais, assim, manuais, mas também psicológicas, que faz total diferença dentro do negócio, né? Então, assim, e naquele momento eram amigos da igreja também. A gente começou tudo junto, aquele empreendimento. Então a gente tinha sempre essa certeza de que Deus, lógico que ele iria estar conosco, mas que dependia da nossa ação. Empenho. E também pode ter tido situações, eu não vou conseguir agora pontuar aqui, em que Deus ele não vai assim agir, mas ele também não vai impedir. Ele vai falar assim, nisso aqui você está por conta. Se você quiser ir avante, vá. Não vou me envolver tanto, né? Mas assim, tá aí. Seria uma vontade permissiva. Às vezes Ele é uma permite, vontade porém não é algo que ele tá naquilo, né? Exatamente. Né? Ô, Luiz, só dando um retorno aqui, a gente não pode deixar de responder aqui uma pergunta do nosso amigo Rogério, que está nos assistindo. Ele pergunta se a prática do esporte e classifica o futebol ajuda a diminuir o sedentarismo. Sim, se você tiver uma frequência nessa prática, sim. E com certeza, eu falo frequência, sim. Para o esporte hoje, o que é recomendável? Pelo menos 3 vezes na semana. E aí, você tem que tomar o cuidado de se esse futebol ele não está sendo mais recreativo do que uma prática mesmo, né? Porque só aquele bate-bola lá com os amigos, às vezes vai causar mais lesão do que um benefício de alguém que entra, vou entrar numa escola de futebol e vou fazer um treinamento para aquilo, né? Um aquecimento adequado, um alongamento adequado, os movimentos corretos, né? Eu não entendo muito de futebol, eu entendo bem pouco. Mas como todo exercício tem a maneira correta de se praticar, né? Então, assim, o que mais a gente vê é pessoas fazendo bate-bola aí de recreativo com os amigos, é mais se lesionando, né, marido? Então, do que ter um benefício, né? Então, assim, se não tiver um instrutor te conduzindo naquilo, eu acredito que aquilo não vai te trazer tantos benefícios assim, né? Vai ser mais recreativo do que para condicionamento físico. Legal, então ficou tem aí. um monte de sedentário que joga bola. Ficou aí então a resposta aí. Eu espero que tenha esclarecido para o nosso amigo Rogério que está nos assistindo. E é super interessante, né? As pessoas eles procuram, eu acredito que fazem essas perguntas porque eles têm a necessidade e tem um entendimento, né? Gosta de jogar bola. Só falta conhecer a cross. Lá você vai estar num ambiente adequado, profissionais capacitados. E joga bola depois, né? Joga bola com a musculatura tudo já fortalecida. Isso, com os movimentos certos. Exatamente. Isso aí, que legal. Então, com toda certeza, vamos dizer assim, às vezes que não foi tão bem, você quer transmitiu para nós de que
não que Deus não quis, Deus deixou por sua conta. E às vezes que essa última situação foi a qual você atribuiu a Deus, eu pude ver aqui e pontuei, foi pelos fatos de eu perceber que então nós devemos também dar um alô pro dono do prédio, né? Que deu um crédito para eles em meio a uma situação. Deus abençoe até o dono do prédio também, né? Nada estava a favor. Nada estava a favor, e o homem deu um crédito a eles, um ponto de confiança, e a partir daí desencadeou toda a obra de Deus para favorecer vocês. Não, ele nos ajudou muito, né? Tanto na facilidade do aluguel, né? A gente alugou direto com ele, as reformas que a gente precisou fazer, enfim, aquela parte, por exemplo, vocês conhecem aquela parte de nutrição lá atrás, que tem o balcão, o bebedouro, que lá não existia, a gente construiu. Então, foram várias negociações que a gente fez que ele nos ajudou. Então, foi uma parceria bem interessante que eu espero que se permaneça aí por longos anos, até porque a gente não tem pretensão nenhuma de sair dali, né? Por enquanto ainda está sustentando a quantidade que nós estamos colocando lá dentro. Às vezes a gente quer exceder, tem duas vezes que vai 21, 22. Mas até falando que você falou de se preparar para empreender, né? E acho que isso é uma dica interessante para os jovens, tanto cristãos como não cristãos, porque muitas vezes as pessoas elas pensam assim em alguma coisa, até tem uma certa aptidão para algumas coisas, mas tem alguma dificuldade em se preparar para essas coisas. E qual a dica assim que você dá para os jovens, né? Nessa parte, qual é o momento de empreender? O que eu devo buscar? Vamos fazer alguma coisa para dar certo. Sim, então, no meu caso, foi muito de tentativa e erro. Tentativa e erro, né? Dentro do empreendedorismo, tem várias frases que são meio clichês, mas fazem muito sentido porque, pela experiência de outros empreendedores, a gente vê que é a realidade. Como, por exemplo, o sucesso ele é um acúmulo de vários fracassos, pequenos fracassos que vão te levando até o sucesso, né? Então, em várias outras coisas, como eu falei, eu não estava preparado, não tinha as habilidades necessárias e assim vai ser em qualquer área, né? Então, para quem está começando, primeiro é definir algo que a pessoa ela tenha prazer muito grande. E eu falo assim, qualquer pessoa hoje, principalmente com a internet, ela popularizou muito os negócios e empreendimentos. Qualquer pessoa, em qualquer área, isso eu tenho muita convicção, ela pode ter resultados expressivos. Mas tem que ser algo que ela tenha muito prazer em fazer, porque vai exigir dela uma dedicação, tempo, e quando ela se dedica, não vai ser um desgaste para ela. Existe o desgaste natural, que nós somos humanos, então você se cansa, assim, ficar horas estudando, horas trabalhando, mas você está fazendo aquilo com muita vontade. Tem prazer. No dia seguinte você já acorda, pô, quero fazer. Né? Então, definir uma área e não pensar agora em ter resultado. A gente sabe que existem momentos da vida, como a gente, no nosso caso, a gente sempre precisou do resultado. Porque a situação nunca foi favorável. Né? A situação nunca foi favorável. A gente sempre foi buscando porque a gente precisa pagar as contas. Exatamente. É porque a gente casou muito cedo, então eu saí da casa dos meus pais com 21 anos, então já assumi tudo sozinho. Filho foi vir bem mais tarde, né? Essa responsabilidade a mais que a gente tem, estou sentindo nesses últimos 3 anos. Mas em questão de se manter sozinho, sempre foi muito cedo. Então a gente sempre falou assim, peraí, a gente precisa construir algo mais. Mas assim, foque em adquirir as habilidades necessárias. Se você tem, não sei qual que é o público aqui, se são jovens que moram com os pais ou não, enfim, mas se você tem uma estrutura em casa que não dependa tanto financeiramente de você, você está no céu, porque você tem tempo disponível, muito tempo disponível, e não tantos compromissos assim que às vezes tiram você do foco, o que para mim muitas vezes me tirou. Então muitas vezes eu começava, não persistia, já mudava de rumo, mudava de caminho, e isso me atrapalhou muito, atrasou muito eu ter resultado em outras coisas, né? Então assim, se você tem a oportunidade de estar em casa,
e ter tempo e não depender, sua família não depende do seu rendimento, foque em adquirir as habilidades necessárias. Investe em estudar. Tempo. E hoje, internet, você aprende tudo que você quiser, praticamente tudo que você quiser, pela internet. Então, entre de cabeça, procure sobre negócios, empreendimentos, franquias, modelos de franquias, né? E até aproveitando já uma pergunta aqui, né? Se alguma vez eu já pensei que não daria certo. Na Cross especificamente, não. Se em algum momento deu alguma dúvida, foi assim, algo muito passageiro. Por quê? Porque já tinha um modelo validado. Então, essa é a vantagem de uma franquia, né? Como eu falei aqui do estudo que existem, que ao empreender em uma franquia você tem 8 vezes mais chance de dar resultado do que abrir por conta própria. Porque já vem com o pacotinho pronto, tudo né? Pronto. A gente só precisa realmente fazer o Ctrl+C e Ctrl+V. Copiar e colar, né? Lógico que você não vai... É aquilo, existe o seu empenho, mas a franquia, qualquer que seja, ela já vai te entregar o modelo pronto. Você precisa fazer isso. No nosso caso, não conheço muitas outras franquias, mas tudo, até as formas de abordar o cliente, os tipos de postagem em rede social, tudo está pronto. Então, a pintura, por exemplo, aquela distância, você vê a parede azul vai até tantos metros, depois é uma faixa amarela, depois é branco. Tudo aquilo já está desenhado. A distância, o tamanho daquelas placas tudo. Então, é muito mais fácil. Então, a gente já sabia que ia dar certo, porque deu certo em outras unidades ao meu redor. Então, fica fácil quando você está vendo tantas pessoas terem resultado e elas fizeram o mesmo modelo. Se você aplicar e fizer o que elas fizeram, não tem como dar errado. Não tem. É só copiar e colar. Então, dentro da Cross, eu nunca tive êxito em saber que iria dar certo. Em outros negócios que envolvem mais as questões pessoais, que envolvem mais o seu decisões pessoais próprias, né? Aí sim, realmente, você sempre tem um pé atrás. Mas vai assim mesmo. Vai com medo mesmo. Porque se você não tentar, como é que você vai saber se... Imagina. Se vai dar certo. Se não der certo, o que pode acontecer? Talvez se você investiu algum dinheiro, você perder, mas depois você recupera. Tempo... você vai continuar tendo, a menos que Deus queira que não, mas assim, então assim, se não der certo, você não vai perder tanto, mas se der certo, você vai ganhar muito mais do que o que você ia perder. Sim. E tempo é o seguinte, se você não for, ele vai passar, se você for, ele vai passar do mesmo jeito. Não então, vai ter como... tem que acelerar o processo. Não tem como retardar, aproveitar não tem o como tempo. parar o sol, parar a lua, parar... Não tem. Não tem, não. Que legal, muito bom esse bate-papo, estou gostando muito, espero que o pessoal que está nos assistindo goste também. A gente tem uma turma ali lá da firma, da empresa onde eu trabalho, nos assistindo, o pessoal da igreja, mandando um abraço também pro Felipe, né, lá da academia, parceiro lá, que sempre a gente esteve junto lá, batendo papo, tudo. E o pessoal da academia que por acaso esteja por aí, né, nos assistindo, nos ouvindo, também mando um abraço. Tamo junto? Tamo junto, né? Não estamos. Eu, com exceção, né? Eu tô junto, ele não tá junto ainda. Faz um X e vem. Não posso fazer uso dessa palavra porque fui fazer prática de futebol. Tá com licença. Sem ter feito crossfit. Não fez o cross antes. Aí Lesionei. E aí eu não pude permanecer no cross, mas vou tratar e, se Deus quiser, a gente vai estar por lá. Algo mais que você deseja, assim, vai nos contar os sonhos de ficar bilionário, sinal perigoso que alguém queira pular na frente. Chegue primeiro. Mas, assim, expectativa para tão já, eu tenho esse desejo. Futuro. Tem alguma coisa que você deseja ainda fazer? Sim, questões profissionais, a gente tem um projeto em andamento também, já dentro dessa minha área mesmo de nutrição, aliado a questões da internet. Então tem um projeto que eu também estou em desenvolvimento, mas não lancei ainda, mas em breve eu quero já lançar. Mas é um projeto envolvendo mais essa questão da minha área no combate
obesidade, combate ao sedentarismo e a falta de informação das pessoas em relação à alimentação saudável, hábitos alimentares adequados. Então, estou desenhando um projeto em cima disso. Ai, que bacana. Muito legal você entrar numa coisa que você acredita, né? É muito interessante. E assim, para nós estar fechando, como é que você se define? Você, assim, como você se vê, tipo, na sociedade, no meio que você vive? Que pessoa que você é dentro desse meio aí? Para dar um incentivo para a meninada também, para... Opa, vamos lá. Então, tem... Essa questão da personalidade é o que a gente vai construindo, a questão dos caráter, né? Tudo conforme os caminhos que você vai andando, as decisões que você vai tomando. E eu acredito que até pelo fato dessa minha caminhada cristã dentro da igreja, os princípios ali que são ensinados, tanto pela igreja quanto pela minha família, a gente sempre busca acrescentar algo na vida das pessoas e na sociedade, algo que a gente aprende, independente de qual doutrina cristã você seja. Na verdade, as religiões em geral, elas ensinam isso, né? Você ser uma pessoa sempre melhor e que pratique o bem aos outros. Mas uma das coisas que eu recentemente foi um insight que eu copiei de uma outra pessoa que trabalha comportamento humano. Ele me falou uma frase que isso eu guardei muito, que ele fala assim: seja você a pessoa que em todo o ambiente que você estiver, você deixa aquele lugar melhor, né? Então, por onde você passar, tente mudar algo para melhor naquele ambiente. Isso em questões simples. Ele falou, por exemplo, você vai num lugar e vê um papel no chão, por que você vai passar reto se você pode deixar aquele ambiente mais limpo? Se você está num lugar e aquele lugar está desorganizado, por que você não pode contribuir e talvez colocar um pouco de esforço ali e arrumar e deixar aquele ambiente melhor pela sua presença, pela sua ação? Isso nós estamos falando de coisas simples, mas se for pensar num ambiente, por exemplo, como esse, a gente está compartilhando ideias aqui, uma conversa, e todos nós estamos agregando conhecimento. Com toda certeza. Né? Um para o outro, né? Trocando. E isso é no seu ambiente de trabalho, que nas conversas que você tenha, seja para tornar aquele ambiente melhor, na sua família, no seu local de estudo, né? Principalmente na situação que a gente vê a sociedade hoje, que necessita de atenção, necessita, muitas vezes, as pessoas, elas acham que não, mas elas estão muito carentes. Então, elas tentam se blindar. E eu falo isso assim, pessoas, se tem adolescentes assistindo aqui hoje, ou que vão assistir depois, vai ficar gravado? Fica no YouTube. Então, pessoas que vão assistir ainda, se você às vezes é um adolescente e acha que não tem essa capacidade de mudar o ambiente que você está, você tem. Principalmente se você está recebendo ensinamentos dentro de um ambiente cristão. Então, assim, seus amigos, eles estão passando por um momento de muita carência. E você pode ser um porta-voz ali, como a gente fala, né, dentro da palavra, assim, de trazer o reino de Deus para a terra. Quem vai trazer esse reino de Deus somos nós. Nós somos as pessoas que podemos fazer o reino de Deus se estabelecer aqui na terra, através da justiça, da bondade, do amor, da misericórdia, de tudo, né? Então, nós podemos ser pessoas influentes e transformar o meio que a gente está. Então, é sempre essa a minha visão, né? Como é que eu posso melhorar, seja em questões simples ou não, o ambiente. Tem razão. Eu acho que a gente precisa passar isso, porque eu vejo muito isso mesmo. Cristo, ser cristão é você aprender com Cristo mesmo. E a gente aprende todos esses princípios em Cristo, né? De dar ao próximo, de dividir o que a gente tem. Isso é
muito bacana quando a gente tem isso, esse desejo, e você vai além, né? Porque você vai empreender, você vai estar junto das pessoas, seja em qual área for, em qual instrução você tiver. Isso é muito legal. Então, que a gente possa ser esse cristão aí, né? Essa pessoa no mundo que realmente leve alguma coisa boa para outras pessoas, né? Eu acho que cada um de nós pode ser essa pessoa, né? No seu meio, no seu grupo, talvez não todas as pessoas, porque a gente às vezes não tem afinidade com todo mundo, mas tem pessoas que vão se aproximar de você por afinidade. Exatamente. E a gente pode fazer alguma coisa, né? É muito interessante. É muito bom, né, ver pessoas sendo espelhos, né? Sendo uma forma que pode refletir, né, através das suas atitudes e fazer com que outros venham aprender. E o que eu observo nisso também, Luiz, é os valores que você já vem trazendo, que você disse, né, já do passado, porque seu avô, seus pais, parece que você falou bisavô, então você está vivendo promessa de Deus na vida deles, né? Promessa de Deus na vida deles veio de geração para geração em geração. Então você está embaixo da bênção, você está embaixo das promessas de Deus, então é óbvio, e agindo dessa forma, né, colocando em prática, buscando o entendimento, que é o melhor para tudo, é o entendimento, né? A Bíblia descreve que o meu povo padece, sofre por falta de quê? Conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, buscando o conhecimento, a pessoa vai saber como proceder, né, no meio da sociedade, em diversas situações, independente de qualquer que seja, e até... qualquer área, né? É óbvio que até vai se dar bem, né? Não temos dúvida, né? Do que estamos falando aqui. Que bom que a gente vai se dar bem. Vai se dar bem, que é o interessante, é o objetivo maior, porque também não teria não faria sentido nenhum, né, fazermos tudo correto, tudo certo, sermos exemplo, né, e temos uma geração de história aí, somos evangélicos de berço, não é o meu caso, mas no caso o meu, graças a Deus. No caso de vocês dois, vocês são privilegiados, eu não, nesse caso, e não obter lucro com isso, não desfrutar, não comer o melhor da terra, no mínimo comer o melhor da terra, né? Então isso é o que Deus tem para nós, de fato está vivendo as promessas de Deus, nada mais do que isso. Eu creio. Como filhos dele e herdeiros dele, a gente sabe que essa terra ele criou, né, para que nós habitássemos nela e governássemos sobre ela. Foi o que ele fez com Adão. Você vai governar sobre todas as coisas da terra. E eu acredito que a gente, até hoje, a gente pode governar em todas as áreas. Vidas pessoais e também as questões materiais também, né? Eu sou totalmente contra essa questão de que a gente precisa ter escassez das coisas para ser humilde, né? A humildade. Essa falsa humildade, né? Que Jesus falou não tem nada a ver com isso, né? Com essa questão da simplicidade, ela tem que estar no coração, nas atitudes, mas nós estamos aí para conquistar o mundo. Vamos conquistar o mundo. Reivindicar o que é por direito. Exatamente. Se os recursos estão aí, né? Estão disponíveis para todos nós. Basta saber o caminho para reivindicar, né? Procurar achar. Como é que você vai buscar Existem muitas pessoas querendo, existem muitas pessoas olhando para quem já alcançou, porém não quer dispor de nenhum tempo para poder procurar o caminho certo, o percurso, que é o que a gente tem falado agora. O seu espaço, né? E tem espaço para todo mundo. Você viu que a gente foi cauteloso em perguntar as coisas desde o princípio. Por quê? Porque nunca se sobe na escada sem os primeiros degraus. E assim, até hoje as pessoas olham ali, por exemplo, a Cross, né? O número de alunos que está, que ainda... não é a capacidade máxima do prédio ali, da nossa estrutura, mas nós estamos há 5 meses só no negócio. Abril, já passou de 5. Ainda nós não estamos ainda desfrutando de todos os benefícios. Então, assim, não é porque as pessoas passam em frente e vê o negócio ali legal e fluindo que nós, como empresários e proprietários, ainda estamos colhendo, nós estamos plantando ainda, né? Então também temos que ter essa noção que não é
plantando hoje que você vai colher no dia seguinte, né? Nem 5, 6 meses. É persistência. Pode. Mas assim, a gente vai colher daqui a um tempo, né? Então, muita calma. Ô Luiz, aproveitando a oportunidade, queria que você comentasse, eu sei que é algo ruim para se comentar, tá ali no quadro ali, eu viu aqui também, algumas pessoas querendo comentar a respeito de alguns alimentos que eu digo que é ruim porque a gente não pode falar alguns nomes que é perigoso ser tal, mas existe sempre alguns alimentos que, por exemplo, você não comeria por nada nesse mundo. Não, aí que está a grande surpresa que as pessoas têm quando elas começam a entender sobre nutrição, que não existe nenhum alimento proibido, que não é o alimento A ou B que faz engordar ou emagrecer. Baseado nessa pergunta, para a gente entender isso, a gente precisa entender um princípio básico da nutrição, que é assim, para que ela serve? Por que nós ingerimos alimentos? Então, tenta associar o seu corpo como uma máquina, um carro, uma moto, um avião, enfim, uma máquina que precisa de combustível. Não um carrinho assim, um carro já imagina um carro. Aí depende, uns estão com a lataria um pouco Depende, tem vários tipos. Tem as Ferraris, Lamborghini, mas também tem os mais inferiores. Os mais inferiores que nem IPVA pagam mais, né? Sim. Dependendo. Mas enfim, então assim, nós somos uma máquina. Aí você tem que pensar que tipo de combustível eu vou pôr na minha máquina. Então assim, quando a gente fala caloria, a caloria é o combustível que a gente gasta, né? Quando a gente fala gastamos caloria, é a energia. Caloria é a energia que a gente gasta para manter as funções vitais do nosso corpo e o exercício que a gente faz. O exercício não é só o da academia. Por exemplo, eu andar daqui até a porta, eu gastei energia, porque toda contração muscular precisa de caloria. Graças a Deus. Toda contração muscular, o simples fato de eu estar movimentando meu braço aqui para fazer essa contração, ele está gastando caloria. Para eu pensar, para o meu coração bater, para o meu pulmão respirar. Então, assim, existe cada um de nós, baseado na nossa idade, sexo, peso, né, e estrutura física, cada um de nós gasta uma quantidade de calorias no dia. Se a gente ficasse 24 horas em repouso, a gente já gasta caloria. Para respirar, para o coração bater, para tudo, para os órgãos funcionarem. No mínimo está gastando. Todo mundo gasta o mínimo de caloria ali, tá? Então, que gira em torno aqui para a nossa idade, para o nosso peso, de 1.300, 1.200, 1.600, 1.800 calorias, dependendo da pessoa, da idade, sexo e altura, peso e tudo mais, tá? Ok. Baseado nisso, nós precisamos nutrir esse corpo para ele conseguir pelo menos funcionar. Se eu deixo de nutrir, ele vai entrar em falência, entendeu? E aí o que acontece? Cada alimento possui a sua quantidade de calorias. Alguns com mais, outros com menos. Aí nós estamos falando só de caloria, nem estamos falando de proteína, de gordura, de vitaminas, minerais. Estamos entrando só numa questão que é energia total. Tá? Quando as pessoas consomem uma quantidade de calorias além do que elas gastam, aquilo vai se acumulando e o organismo vai reservando. Certo? Aquilo vai virar um acúmulo. É aí que a pessoa ganha peso, ganha gordura. Quando ela consome mais caloria do que ela necessita, do que ela gasta. Do contrário, é a mesma coisa. Se eu tenho uma pessoa que está com excesso de peso, de gordura, e ela quer emagrecer, ela precisa consumir menos caloria do que ela gasta. É uma matemática muito simples, mas se você vai adicionando na sua poupança dinheiro, você vai acumulando dinheiro. Com se certeza. Você só vai gastando... A prática que é mais difícil, mas entender a matemática é muito fácil. É simples, né? Tem até gente com fome aqui já. Tem. Tá? Então, aí por que eu falo que não existe alimento A ou B que vai engordar ou emagrecer? Porque nós
quando me dou vontade, tenho vontade, eu como de tudo que vocês imaginam. O que vai mudar é a frequência e a quantidade, entendeu? Mas e a hora? O horário ainda não vai influenciar tanto porque, é como eu falei, é matemática. Se você gasta, por exemplo, Leandro, eu gasto 2.000 calorias. Independente da hora, você consumir 2.500 todo dia, essas 500 a mais todo dia vai entrando no seu saldo até... Porque assim, existe um número X de calorias que se transforma em 1 quilo de gordura. Né? Não é tão simples engordar, não é só comi ontem e vou engordar hoje. Não, o seu peso que deu diferença na balança é a água e o alimento que está ali, que ainda você não eliminou. Entendeu? Então é mais a retenção de líquido do que gordura. Aquilo não se transforma em gordura do dia para a noite. Entendo. Tá? O hábito. O pessoal vai fazendo ao longo da vida, vai engordando aos poucos ali, e quer emagrecer tudo em um mês. Então, queria. Não vai ser assim. Tá. Se pudesse antes, um mês, talvez. Mas rapidinho. Eu quis explicar isso para dar um entendimento geral sobre a alimentação. Bacana demais. Aí, respondendo especificamente, que alimentos são bons para se consumir? Tá? Os menos industrializados possíveis. Então, existe uma frase também bem clichê na nutrição que é descasque mais do que desempacotar. Então, você olha a lixeira da pessoa, se você vê mais embalagem de plástico, papelão, do que as cascas. do que as cascas dos alimentos, quer dizer que ela está comendo muito industrializado. Lógico que hoje a indústria do alimento evoluiu bastante, nós temos alimentos minimamente processados que podem ser consumidos com segurança. Tá? Palmito. Palmito, por exemplo, lógico, a indústria do alimento vem aí, consegue conservar por um bom tempo em prateleira o alimento, né, que antes estragava tudo. Sim. Tá? Mas então, olha lá, o mínimo de alimentos industrializados possíveis e o que acontece? Para a pessoa já ter uma melhora na qualidade de vida e na alimentação, consumo adequado de vitaminas e minerais que são provenientes das frutas e verduras, elas precisam ser consumidas diariamente. Porque existe nosso corpo, ele tem uma necessidade diária de vitaminas e minerais. E elas atuam em todo o funcionamento do organismo. Tipo assim, se você começa a estudar a fisiologia humana, entender o comportamento do nosso corpo, você vê que foi uma criação magnífica, assim, entendeu? Assim como toda a natureza, você começa a refletir sobre toda a questão a sintonia da natureza é algo muito fantástico. E o nosso corpo não é diferente, então ele precisa de bom combustível, né? Você não vai ver uma Ferrari abastecendo num posto sem bandeira, naquela gasolina, como que fala, adulterada. É só gasolina pódio, prêmio, é só stop. Não dá, o motor não vai funcionar, ou vai danificar. Então, o que acontece? Você põe alimento ruim para sua máquina, ela vai deixar de funcionar? Com certeza não. Vai funcionar, mas uma hora o motor vai danificar. Então, assim, consumo diário de frutas e verduras, 2 a 3 porções por dia. Consumo adequado de água, que hoje é incrível, impressionante como as pessoas não tomam líquido na quantidade adequada, suficiente. E esqueça essa história de 2 litros de água por dia. Isso daí é uma média que fizeram. Na verdade, o consumo de água tem que ser baseado no teu peso, né? Entre 30 a 35 ml no mínimo por quilo de peso. Então é só você multiplicar seu peso aí por 35, você vai achar quantos ml de água você precisa tomar por dia, né? Evitar, aí é o clássico, né? Evitar fritura, evitar muitos embutidos, né? Quando a gente fala embutidos, salame, tem pessoal aqui que tá até baixando a cabeça. Salsicha, calabresa, linguiça, que mais? Presunto, isso daí são alimentos embutidos, que tem muito conservante, muitos aditivos químicos, né? E muitas vezes você nem sabe como é que foi feito.
carnes gordas, então dá preferência por carnes magras, carnes sem a gordura aparente. Ô, meu pai, o churrasco. Não, mas é aí que tá, né? Como eu falei, você Do não faz churrasquinho, todo dia. não, e nem carne gordurosa todo dia, não. Então, você pode se dar ao luxo de eventualmente ir no churrasco, mas você não vai comer para passar mal. Pra sair de lá e falar assim, não, pra valer a pena o rodízio. Tem a turma que vai isso, né? Tô pagando, eu preciso, se eu não sair daqui passando lá... Não valeu. Já leva um Epocler e um Eno junto, né? Para poder acertar o retorno. É bem assim. Eu queria fazer uma pergunta aqui que eu estou bem curiosa, em relação à nutrição mesmo, que a gente está vendo bastante nos últimos tempos, essa ideia das marmitinhas congeladas. Certo. E eu queria saber se isso é válido, Super. da nutrição, se é bacana, que você conservar lá na geladeira e te acelerar o processo. Não é para mim mesmo, para facilitar minha vida, porque eu detesto fazer comida. Todo dia, né? Não, é muito, muito válido e as pessoas, principalmente com essa rotina que está muito mais acelerada, o congelador tem para isso. Você perde um pouco de algumas propriedades dos alimentos, mas assim, o benefício de ter um alimento produzido em casa, sem muito conservante, e aí entra a questão dos temperos, que é uma outra coisa que a gente tem que bater Os muito naturais. na tecla. Eu não vejo, meu paladar hoje não vê necessidade nenhuma, e eu não sinto falta, pelo contrário, até estranho quando você sente um sabor muito forte de tempero pronto. A gente chama de caldinho terror, né? Os tabletinhos lá de tempero pronto. Os sazonzinhos essas coisinhas. Só para vocês terem uma ideia, aquele tabletinho do Knorr lá, se você dividir ele em 4, é que agora eles lançaram umas versões com menos sódio, mas até um tempo atrás, você pega um tabletinho daquele, divide em 4, um quarto daquele já tinha a quantidade de sódio pro dia todo que você precisa consumir. Aí você põe um tabletinho no arroz, um no feijão, na carne, até de salada. O sachêzinho de salada. Tem o de pozinho. Então, aquilo não tem necessidade nenhuma. Aquilo ali, para a pessoa se tornar uma pessoa hipertensa, é muito rápido. Daí você vê pessoas com 30 anos, lógico, tirando a questão genética, com 30, 35 anos, eu vejo isso muito no hospital, com hipertensão. Aquela hipertensão a longo prazo, ela pode desenvolver um infarto, pode desenvolver um acidente vascular cerebral. Se aquilo não deixar sequela, pode ir até uma pessoa ir a óbito por conta daquilo. E eu vi isso muito. Vivencio isso ainda muito dentro do hospital. Então, tem que tomar cuidado, porque a conta ela não vai ser paga agora. Ela vai ser paga depois. Vai vir mais tarde. Mas vai chegar. Vai chegar. Só que para você remediar depois que já está instalada uma doença, tem como? Tem. Mas assim, a sua qualidade de vida já não vai existir. Com medicamento, exercício e tal, tudo tem. Mas se eu já posso prevenir agora, né? Para que eu vou deixar para depois? E é aquilo, tudo é hábito, é cultura, dá para mudar e eu falo, não sente falta. Não sente. É isso aí. Sim, só estão voltando. Então, é super válido a questão dos congelados. Gente, vamos congelar a marmitinha então, que dá certo. Pega um dia da semana. Compra congelada para quem quiser aí, né? Se você tem possibilidades e não tem tempo, compra congelada. Então, assim, ou se quiser fazer em casa, separa um dia da semana, já faz para a semana toda. Eu tô vendo um cursinho assim, pega o final de semana, compra tudo, faz tudo para a semana inteira. Exatamente. É bem prático, é saudável, né? Lógico, dependendo do que você vai usar e fazer como ingrediente, mas é muito melhor do que comer fora. E mais barato também. Sim, sai muito mais em conta. Legal, o pessoal tá dizendo aí, manda um abraço pra galera aí. Eu vou mandar um abraço, vou pegar o celular na frente aqui, ó. Beijo, gente. Carlos Carvalho. A Sueli, o Marcos Júnior, o José Rodrigues. Gente. Beijo. Eu vou falando, vai mandando um beijo. Um abraço. Beijo, José abraço. Rodrigues, quem mais? A Lili Paula. Oi, Lili.
Thay. Beijo. Tainara Santos, o Antônio Miguel, Oi, Rogério Thay. Lima, quem Obrigado, mais? gente. Vitor Beijo. Domingues, o Evandro Oi, Ferreira Vitor. dos Santos. Evandro, paz, irmão. Quem mais? Chegou um pessoal da academia por aí também. Tá por aí. Isso aí, galera. A Faz o X e Nicivação, vem. a Jense Domingues, o Everson, Aí sim. André Alves. Aí, turma. É isso aí, e a Evelyn Rocha, Obrigada. todo aí conosco. Obrigado, gente. Estamos chegando no fim. Se quer. Vamos. Eu só queria fazer mais uma perguntinha, bem pequenininha, assim, tipo. Oi, nós estamos aqui. Aonde você, por exemplo, assim, falhou, errou, que você não faria mais? Ou no que, o que, como, quando? Qual o erro que você cometeu? E pode ser serviço, deixa eu discriminar, serviço profissional, né? Aí ou então aí nesses empreendedorismos, nessa linhagem. Então, isso aqui vai gerar uma repercussão. Sem tamanho. Ô, meu pai, vai mexer na vida da pessoa? Eu acho que ela não tá vendo, mas eu... Já tá casado, cara. É dela mesmo que eu tô Olha que você falando. fala. É dela mesmo, acho que essa hora tá deitada com o Thomas lá. Mas em muitos momentos eu dei cabeçada por não ter ouvido a Karen. Não, muitas vezes... Olha, maridos, que coisa linda. Olha só. Muita coisa eu já quis fazer por minha... corta assim. Por minha vontade, impulso. E muitas vezes ela falava assim... Meu, será que é isso mesmo? Será que... Vamos, que vai dar certo, tá. E muitas vezes não era o momento. Mas assim, sempre tem como eu falei, sempre tem uma lição que fica. Você sempre tem que aprender com algo. Você não pode falar assim, puxa, eu vou me martelar por causa daquilo, vou... Não, toda vez Vamos que pra eu próxima. errei... Vamos pra frente. Eu aprendi, a gente tira a lição. Então... Valeu a pena. Lógico que vale, né? A gente não pode... Tem que continuar. Mas assim, se for ficar aqui eu vou ganhar uns pontinhos, né? Às vezes que eu errei foi em algumas vezes não ter ouvido mais ela. Mas às vezes eu falo dela, mas às vezes pode ser o conselho de outra pessoa que, né, tá junto com você, que você confia e tudo mais. É verdade. Um bom conselho nos ajuda bastante. Quer concluir, Cláudia, com alguma coisa para... Então, não, eu só quero agradecer o pessoal que está aí com a gente. Obrigado, Luiz. Gostei demais da nossa conversa. Vou ter que fazer consulta com o nutricionista. Por favor, temos desconto Né? para da Cross. Ó, gente, Aí, ó. quem tá precisando, igual eu estou precisando. Teve uma pessoa, como eu falei no começo, que já disse para mim, olha, mas você deve ter perdido bastante roupa. Eu falei, ainda não, falta a parte de nutrição. Então, hoje é o dia. Então, hoje é o dia. Gente, tá aí o contato do Cross, que foi colocado aí na telinha. Se você tiver interesse de estar conosco, galera aí do Cross, obrigado por poder fazer parte dessa turma que eu estou amando. Não, é engraçado assim que muitas vezes você pensa em academia, eu não quero. Gente, eu já viciei, tá? Gostei demais e chamo todo mundo para vir. O pessoal que me segue lá no Instagram, que vê meus exercícios também, tem gente que já foi também fazer o cross e outras atividades vendo eu fazer. Gente, eu vou nutricionista agora, o resultado vai ser maior ainda. Com certeza. Obrigado, Luiz. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com você hoje, de ouvir bastante coisa que acrescentou para nós. Muito obrigado, pessoal. Eu que quero agradecer a oportunidade e essa troca, porque toda experiência a gente também aprende junto, né? E a gente vai lembrando de muitas coisas também. Então foi muito interessante. Agradeço mesmo. E para quem chegou aí depois, vai ficar gravado, volta, assiste desde o começo. Assiste aí. Alguma coisa você vai aprender. Com toda certeza. Com toda certeza, sempre vai ter alguma coisa aí para quem chegou agora. A empreender, a comer direitinho, a se esforçar para... Hoje foram vários temas aqui. Muito. Dar crédito a Deus. Dar crédito a Deus, né? Por aquilo que Ele é bom demais na nossa vida. Isso é muito importante, eu acho que é o fundamental para tudo. Sim, sim. Agradeço É o a Cláudia alicerce. por estar conosco, agradeço o Luiz, brigadão, valeu mesmo, gostei muito da conversa, espero poder mais vezes com outros
assuntos e com mais vitórias. Com certeza. Com outros testemunhos das grandezas desse Deus que é maravilhoso. Amém. Agradeço a todos que nos assistem, que nos acompanham, né? E peço, fique conosco, curtam, comentem, compartilhem. Estamos aí, ok? Boa noite a todos. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Até a próxima.